quero entrar num detalhe. Você falou então desse pilar de parte dolarizada, cripto, ações defensivas, né, de maturidade mais avançada e ações ali de crescimento. Eu queria que a gente pudesse entrar, talvez, em alguns exemplos desses ativos que você tem, se você quiser abrir alguns nomes aqui. Não sei também até que ponto você pode fazer isso, se Sim, não puder, posso. Não, posso falar, não tem fala. problema. E aí a gente poderia começar por a questão dolarizada das BDRs e dos próprios ETFs, assim. Você tem alguma concentração maior em algum tipo de setor, algum tipo de empresa, ou você diversifica bastante nessa questão? Tá? Eu acho, olhando para os BDRs, acho que a gente teve uma gama grande de produtos que chegaram aqui para o Brasil, Isso é tá? verdade. Eles ainda são ativos que têm baixa liquidez, mas obviamente que são ativos assim que eu vejo com bastante interesse assim, com essa visão de longo prazo, Uhum. tá? Então eu acho que assim, eu utilizo desses BDRs para dolarizar a carteira para pegar realmente índices macro ligados a país. Uhum. Basicamente hoje, claro que eu venho diminuído, né, por conta do contexto macroeconômico, mas eu ainda tenho exposição no S&P 500, Uhum. tá? ETF de China e ETF de ouro. Basicamente são esses três, que seria essa minha parte dolarizada, tá, Uhum. da carteira. E ETFs de criptoativos, né? A gente teve aí diversos lançamentos no ano passado. Acho que acaba sendo. Eu tenho o próprio criptoativo, mas eu também tenho esses ETFs. Legal. Você Basicamente é tem isso. qual que é hash? Tenho o Hash 11, eu tenho o DeFi 11 e o Web 11, tá? São E basicamente qual esses cripto três. você mais tem, sim, moeda em si? Cara, é Bitcoin e Ethereum, tá? São as duas. São as duas minhas principais posições, mas eu também tenho alocações aí em outros protocolos DeFi. Uhum. Gosto bastante de Solana, de Chainlink, da Polygon, Matic. Uhum. São projetos assim que eu gosto bastante e eu acredito que é aquilo, com visão de longuíssimo prazo. Se Deus falar assim, não, o Vilegas ele vai ser um dia milionário, não vai ser da minha parcela que eu tenho, por exemplo, em Itaúsa, que eu vou comentar Vai daqui a ser pouco. daí. Vai ser Entendi. já daqui. Faz Então, sentido. assim, 80% da minha carteira é Bitcoin e Ethereum, Uhum. basicamente. E os outros 20% é nesses projetos menores. Legal. E aí a parte de ações defensivas, o que você tem? Porque, de novo, essa é uma posição que você vai precisar segurar por mais tempo, certo? Você está Exato. comprando e segurando. Você não faz aquela alocação tática igual na carteira. Ou faz? Não faço, tá? Como eu já disse anteriormente, eu preciso segurar por mais 6 meses. Então, para mim, não adianta eu avaliar o contexto, totalmente o contexto macroeconômico para tomar as minhas decisões. Uhum. O fator qualidade da empresa e potencial de retorno, isso faz total diferença. Concordo. Tá? Então, eu vou olhar ali para as empresas de crescimento que eu tenho na minha carteira, eu vou olhar, é uma boa empresa? Uhum. Tá? A empresa, ao preço que ela está hoje, está correlacionado ao quê? Ela está errando na estratégia ou é a questão macroeconômica? Uhum. Tá Uhum. certo? Sim. Não adianta. O melhor vendedor de sorvete do mundo, ele vai vender menos sorvete no inverno. Verdade. Não adianta. Verdade. Tá? É uma questão assim, é o ciclo, faz parte do ciclo. Então, eu faço uma avaliação mais objetiva da empresa para entender, ela vai ter ou não potencial. E aí, basicamente, quais são as minhas posições? Até que são poucas, não são muitas, tá? Que eu tenho em alocação em renda variável, olhando para ações. Para as empresas de maior qualidade, né, de teses mais consolidadas, eu acho que eu tenho Itaúsa, que foi minha primeira ação que eu comprei, em 2017, até demorei um pouco para comprar. Uhum. Eu gosto bastante de Alupar, que é uma empresa que eu sempre comento aqui, eu acho que olhando é um setor super defensivo e que acaba tendo essa característica, ela é uma mescla dos dois, tá? Então eu tenho Itaúsa, eu tenho Alupar, eu tenho assim, ela é uma ação defensiva, mas que sofre com o contexto macroeconômico, que é a Log Commercial Properties, que é uma mistura de ação com fundo imobiliário, tá? Que eu gosto bastante disso. Essas são as minhas 3 principais posições, olhando para essas ações que realmente eu quero levar para longo prazo e que pagam bons dividendos, tá? E também, assim, poderia colocar aí, é que ela acaba não sendo necessariamente defensiva, mas eu também tenho Irani na carteira. Irani, legal. Exatamente. Irani acaba ficando talvez até numa empresa mais questão de crescimento também. Por Exato. ser uma empresa menor, uma small cap, ainda talvez tenha essa possibilidade de você ter esse aumento de valorização, né, nas próprias cotações e no resultado da empresa, né, ao longo do tempo. Isso, exatamente. Então eu sei que ela tem uma característica um pouco mais defensiva, mas ela acaba sendo um pouquinho mais volátil. Mas realmente, eu foco no longo prazo. Tá. E na minha carteira de growth, eu tenho 3 empresas, tá? Que seria TOTUS, Localweb e Magazine Luiza, tá? São essas 3. E aí eu compartilho o Magalu, que foi o que na verdade, que fez com que eu repensasse sobre essa minha estratégia de longo prazo, tá?
Porque o que eu penso, tá? Quando a gente fala de longo prazo, buy and hold, se a gente parar para pensar, foi uma estratégia que surgiu onde? Não é que surgiu. Onde ela se consolidou e ganhou fama? Nos Estados Unidos, Exato. que é uma economia desenvolvida, Uhum. que é uma economia que ela é muito menos impactada por decisões políticas e, obviamente, mais impactada por decisões de política monetária. Então eu vejo que lá, olhando até a frase do Warren Buffett, né, que ele fala, nunca aposte contra a América, né, e acho que ele faz total sentido, porque pô, a gente está vendo aí taxa de juros a 5% e mercado de trabalho lá em cima. Mas aí faz sentido você querer acreditar que vale a pena você segurar uma alocação de longo prazo, sabendo que lá o mercado é produtivo, o mercado é competitivo e historicamente você tem o quê? Uma taxa de juros muito baixa, Uhum. que faz com que o investidor não tenha alternativa, o famoso TINA, e não por menos que o americano tem grande parte da sua poupança em ações. Não tem alternativa a não ser ir para ativos de risco nesse sentido, né? Exatamente. Uhum. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, quando a taxa de juros estava 0,25 lá, e é uma conta que eu sempre gosto de fazer, né, que algo que eu sempre falo para o investidor. Você já parou para pensar, se você investir numa renda fixa que rende 0,25, quanto tempo você demora para dobrar o seu patrimônio? Você tem ideia? Poxa, estaria 200 anos. 400 anos. Isso aí, mais ou menos. Você já Não morreu e nasceu 4 vezes. Exatamente. Mais, né? Mais ainda. 5, 6 vezes, quem sabe. É verdade. Então, assim, não tem como. Você não vai investir da renda fixa. Você não Uhum. vai investir na renda fixa. É impossível. Se você quiser multiplicar, você vai precisar buscar alternativas. E o exemplo que eu dou aqui é que quando você, digamos assim, importa isso para o Brasil, é muito difícil você ter essa linha de raciocínio. Uhum. Você pode ter. Digamos assim, é mais fácil. Mas eu que gosto de acompanhar o mercado e monitorar todos os dias, ver aconteceu o que aconteceu comigo com o Magazine Luiza, é um episódio assim, de você sentar e chorar. Sim. O que aconteceu? No ápice da pandemia da Covid-19, lá em março de 2020, eu comprei Magazine Luiza, eu pintei o chão, basicamente. Né? Eu fui ver as cotações de hoje, que ela teve ali as outras, mas as cotações de hoje é como se eu tivesse comprado Magazine Luiza a R$6. O que aconteceu? Em basicamente um ano, ela foi para R$28. Ou seja, em um ano, eu tinha na época 300% de retorno. O que Villegas pensou? É longo prazo. Tá subindo 300, daqui a 5 anos vai subir mais 600%. Uhum. Ninguém para a Magazine Luiza. Eu sou investidor de longo prazo. Eu ignorei completamente, obviamente que não fiz isso para as carteiras, mas para mim, eu ignorei completamente o efeito de juros. Eu ignorei completamente a inflação que nós estávamos passando, que a gente saiu de uma taxa de juros de 2 e foi para 13,75, e isso tem um efeito desastroso sobre as empresas. Uhum. Se uma taxa de juros a 0,25 você demora 400 anos para ter o seu dinheiro de volta, dobrar ele, numa taxa 13,75 você faz isso em menos de 6 anos. Exato. 6 anos, 5 anos é logo ali. Uhum. Tá? Que empresa negocia hoje a um price earnings, né, que é essa questão de quanto você dobra, de 5? Pouquíssimas. Pouquíssimas empresas hoje. Pouquíssimas mesmo, se eu for pensar. Pouquíssimas empresas, e que são de qualidade. Sim, tá? Exato. Então eu pensei assim, falei, poxa, não tem jeito. Por quê? Se eu tivesse vendido, sei lá, eu comprei a 6, se eu tivesse vendido a 12, já era bom. É 100% de retorno em menos de um ano. Exatamente. Tá? O que não é normal, vamos colocar assim. Não é normal, você ter um ganho de 100% é algo absurdo. Você dobrar ali em um ano é muita coisa, é muito retorno. Então, depois disso, eu comecei a repensar nessa minha estratégia, né? Principalmente, obviamente, olhando para essas ações de growth, que são empresas que vão ser impactadas pelo contexto macroeconômico. Ah, Villegas, mas é longo prazo. Mas, poxa, se eu tivesse vendido a 12, deixado no CDI, hoje eu compraria o dobro das ações que eu tenho por um preço muito menor, sabe? Então, isso foi algo que eu aprendi. E, claro, eu estou fazendo isso porque eu acompanho o mercado. Eu teria essa flexibilidade, claro, seguindo as regras da Genial, mas de fazer esse acompanhamento, de realizar lucro, né? Enfim, é algo que eu aprendi e que eu procuro passar isso para as pessoas. É mais fácil você comprar uma ação, acreditar que ela vai viver pela eternidade, você vai resgatar daqui a anos. É mais fácil, é mais simples, tem gente que não consegue acompanhar. Mas se você consegue acompanhar o mercado, mesmo que seja um pouquinho, uma vez por semana, uma vez por mês, acompanhe o contexto macroeconômico. Pode fazer uma diferença gigantesca para você com visão de longo prazo.